Queridas professoras, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aqui a nossa conversa, né? Trabalhamos na primeira aula alguns termos importantes e agora vamos entender como que se desenvolve um medicamento desde o início. Então, para a produção e desenvolvimento de um medicamento é um processo muito complexo que envolve muito dinheiro e envolve muitos anos de pesquisa e tem uma chance enorme de dar errado. Como a gente está mostrando na figura aqui, de cada 100 mil compostos que entram para a seleção de um medicamento, produção, somente um sai realmente para consumo das pessoas no final. Então, a chance de se colocar um produto, uma molécula nova no mercado é muito remota, justamente porque o mecanismo que foi criado para avaliar a segurança e o efeito terapêutico, né, desses produtos está muito bem delineado. Então é um processo caro, nós estamos falando da ordem de milhões de dólares, e é um processo que demora até mais que 14 anos. Então, ele começa da invenção, onde se detecta uma substância numa planta, ou uma modelagem molecular, uma substância nova que possa fazer um efeito terapêutico possível, né? Essa substância então é testada, né, em animais, em testes de laboratório, e esses testes duram muito tempo, só para vocês terem uma ideia, né, do tempo da invenção até a realização dos testes pré-clínicos, pode até passar 6 anos de pesquisa para se determinar que eu posso dar o próximo passo, que é testar no ser humano. Daí eu testo primeiro em seres humanos saudáveis, para saber se realmente ele vai ter um efeito tóxico, quais são as doses padrão, como é que o corpo humano vai reagir a esse novo fármaco, para depois passar para a fase 2, onde eu pego pessoas que têm só o problema que eu estou investigando, que não tem mais nenhuma outra doença, para saber se ele faz algum efeito em tratar realmente ter o efeito terapêutico necessário para cuidar daquela pessoa, para daí passar para a fase 3, onde eu estudo um pouco maior, que eu vejo pessoas com problema de saúde com mais outros, as pessoas normais, assim, que tem vários problemas de saúde, para saber como ele se comporta quando toma com mais medicamentos ou quando toma com outros problemas de saúde, se tem algum outro tipo de interação. Então, nós pensamos aqui, já se passaram 12 anos desde a invenção do fármaco e ele ainda não saiu para comercialização pela sociedade, né? O governo, então, avalia esses relatórios que são gerados aqui nas fases 1, 2 e 3, para daí se iniciar a fase 4. Que o que é a fase 4? É quando se autoriza a comercialização desse produto pela sociedade, mas mesmo assim sem saber exatamente como ele vai se comportar em uso em larga escala. Então, as fases 1, 2 e 3, mais ou menos umas 3 mil pessoas participam dessas fases. Então, você imagina quantas pessoas utilizam o medicamento no mundo, né? São milhões. Então, com certeza, a fase 1, 2 e 3 não vai garantir 100% da eficácia ou dos efeitos adversos. Então, a fase 4 ela é uma fase de pós-marketing chamado, para saber se realmente eu posso deixar esse medicamento no mercado ou se eu tenho que recolher esse medicamento. Então, o medicamento novo não é igual ao computador novo ou um celular novo, que é melhor que os antigos. Pelo contrário, o medicamento novo ele ainda está em fase de teste. Ele ainda não está 100%, o seu efeito não está 100% garantido. Esse medicamento novo, esse medicamento que passa por todas essas fases, está na fase 4, ele é chamado medicamento de referência. Então, o medicamento de referência é aquele inovador, é aquele novo. A indústria produziu o primeiro medicamento com aquele princípio ativo. Aqui nós estamos dando o exemplo do Prozac, que o princípio ativo é a fluoxetina, né? E a primeira fluoxetina que existiu foi a Lilly que produziu e colocou o nome de fantasia de Prozac, que é só um nome de marketing, ele não faz diferença no efeito, né? E aí
a Lilly, no exemplo, ela tem uma patente. Ninguém pode produzir fluoxetina por um período entre 10 e 20 anos que a Lilly tem o direito de explorar aquela molécula. Então, todo aquele custo de investimento, de pesquisa, aqueles anos que se passaram, todas as moléculas que se perderam no caminho, dão o direito de exploração até 20 anos da indústria por aquele produto. Então, a patente passou, outras indústrias farmacêuticas podem produzir aquele medicamento, mas eles têm que comprovar para a agência de vigilância sanitária que eles estão fazendo o mesmo medicamento, que tenha um padrão muito semelhante ao, no caso do nosso exemplo aqui, ao Prozac. Então, esses medicamentos são 3. Os medicamentos similares, que ou seja, aqui no exemplo, né, o Daforin, que tem fluoxetina 20 mg, ele é um medicamento que tem a mesma forma farmacêutica do Prozac, que são comprimidos, ele tem a composição idêntica, muito parecida, o comprimido ele é feito da mesma forma, dissolve do mesmo jeito, todos os testes in vitro de dissolução desse medicamento aprovaram resultados muito parecidos com o Prozac. Daí a indústria, o governo libera a comercialização do medicamento similar. O genérico, ele tem uma diferença. No caso aqui a gente vê uma diferença muito clara, né? Que primeiro o medicamento genérico não tem nome de fantasia. Ele só pode ser comercializado pelo nome da substância. E ele também tem uma faixa amarela aqui, ó, identificando que ele é medicamento genérico. O que é um medicamento genérico, então? Ele segue a receita da produção do medicamento referência, né, e tem a composição idêntica, os testes in vitro mostrando resultados muito semelhantes, mas eles também testavam nas pessoas e o perfil dentro do corpo humano é também parecido, que a gente chama de comparável biodisponibilidade. A forma com que a fluoxetina feita pela Lilly, lá, o Prozac, entra no organismo e a forma como ela sai, esse tempo de velocidade, é muito parecido com o genérico. Então, o genérico ele pode ser trocado pelo medicamento de referência por causa que a biodisponibilidade é comparável. Também fizeram isso. Também colocaram essa comparabilidade. Fizeram também o teste de biodisponibilidade para mostrar que tem a mesma biodisponibilidade do medicamento referência. Só que eles são comercializados pelo nome de marca fantasia, porque para a indústria é interessante ter o nome de fantasia por causa do marketing. Então eles poderiam ser genérico, no caso da Eurofarma, que ela poderia ter produzido a fluoxetina com a tarja genérica, pode ver que não tem a tarja, né? Mas por quê? Porque eles querem explorar o nome de fantasia. Então a esse similar nós chamamos similar equivalente. Para a gente resumir, os medicamentos eles têm um certo grau de intercambiabilidade. Então, no caso do referência, ele é intercambiável com o medicamento genérico e com o medicamento similar equivalente. Por quê? Porque eles têm, além da comparabilidade in vitro, também tem a comparabilidade in vivo, muito semelhante. Então, eles são intercambiáveis. Então, eu posso comprar o mais barato, porque, clinicamente falando, nós não vamos ter grandes diferenças. E nenhuma outra opção é verdadeira. Olha esse exemplo aqui. Então, por exemplo, o Prozac, né, que é o medicamento referência, ele é intercambiável com o Fluoxane, que é o medicamento similar equivalente, e intercambiável com o genérico, que é o fluidato de fluoxetina. E acabou. Então, um pelo outro, o outro pelo um. Aqui vai ser o critério considerado o preço, mas nenhum dos outros eu posso intercambiar. Por exemplo, o similar, que não foi feito teste de comparação no sangue, eu não sei qual vai ser o perfil do efeito desse similar. Então, se a pessoa começou a utilizar o similar, ela não pode trocar pelo referência, ou pelo genérico, ou pelo similar equivalente, justamente pelo perfil do efeito, que não é semelhante.
O similar tem um perfil de efeito diferente dos outros, né? Agora, uma coisa que é bem importante aqui é como é que eu sei qual deles é referência e qual deles é similar? Porque a única indicação que me mostra é o do genérico. Por exemplo, o Prozac eu disse que é referência porque eu sei que é referência. O Fluoxene é o similar equivalente e o Daforin é o similar. Não tem como saber a não ser observando as tabelas que a Anvisa disponibiliza. Então isso é uma falha nossa. Nós não conseguimos ir até a farmácia olhando pela caixa do medicamento, detectar qual medicamento é o referência, qual é o similar e qual é o similar equivalente. O similar equivalente, na bula dele fica escrito que ele é similar equivalente. Mas olhando a caixinha, eu não tenho essa informação. Eu tenho que entrar no site da Anvisa para poder descobrir qual é o medicamento intercambiável ou não. Outra coisa importante que a gente tem que falar é sobre o armazenamento de medicamentos, porque a indústria ela garante a eficácia e a segurança se o medicamento está corretamente armazenado. Então, como o medicamento é uma substância química, nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que faz alteração em substâncias químicas: calor, incidência de luz e incidência de umidade. Então, esses locais não são adequados para a guarda de medicamentos, porque pode ocorrer reações internas e a substância que está ali dentro não ser mais aquela. Então eu tenho que saber direitinho onde estou guardando. Além disso, eu tenho que cuidar também o local dentro da minha casa, ou dentro do meu setor, dentro do meu estabelecimento, onde esses medicamentos vão ficar. Por quê? Crianças podem ter acesso. Mesmo que eu não tenha crianças em casa, eu tenho que cuidar porque eu posso receber uma visita, posso receber algum colega que tenha uma criança e que acesse esse medicamento. Então, o melhor local para se guardar o medicamento é um local escuro, que não varie tanto a umidade, não varie tanto a temperatura, não tem incidência de luz solar e longe do alcance de pessoas. Eu não saiba onde está, nem criança, nem outras pessoas. Outra coisa importante, para finalizar, é sobre o descarte correto dos medicamentos. Como o medicamento é uma substância química, né, que tem, além do fármaco, tem outros componentes que estabilizam esse fármaco para aumentar a validade deles, eles não podem ser descartados em qualquer local. Então, os medicamentos têm que ser descartados no local correto. Tem que saber aonde recebe e faz o tratamento adequado. Porque, dependendo de onde eu descarto, esse medicamento pode cair em lençóis freáticos, infiltrar e eles não saem da água porque ainda não existe tecnologia nas estações de tratamento que conseguem remover medicamentos da água. Então já tem estudos mostrando lagoas que os peixes estão morrendo não, os peixes não estão se reproduzindo, justamente porque tem detectado anticoncepcional na água, num nível que ainda não faz efeito no ser humano, mas já altera o ecossistema. Então nós temos que cuidar sobre a forma de como nós vamos fazer o descarte. Se vocês clicarem nessa figura, vocês vão ver um videozinho bem legal mostrando o que acontece quando a gente descarta medicamento no local errado. Então acho que era isso. Aqui eu coloquei algumas referências também para a gente poder discutir um pouco mais, para se aprofundar. Fiquem à vontade e vamos continuar o trabalho. Até mais!